E vamos compartilhar o nosso versículo, está no livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Capítulo 28, nós vamos ver juntos os versículos 11 ao 19. Glória a Deus. O livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel 28, a partir do versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Senhor Deus amado Pai, graças te damos pela tua correção. Pedimos nessa manhã que ministra os nossos corações. Vai falando cada um, jogando por terra o embaraço, tudo aquilo que possa de alguma maneira buscar a compreensão da tua palavra. Peço nesta manhã, passeie no meio do teu povo, toque o nosso coração, transforme em terreno fértil, que a tua palavra encontre em nós o terreno certo para crescer, para germinar, para dar o fruto que prospere. A tua palavra, Senhor, toma em tua direção. Repreende tudo aquilo que vem através do homem, mas fala tu através do homem. É a oração da tua igreja nesta manhã, em o nome de Jesus. Todas em santidade. Esse capítulo é um capítulo pesado, né? Fala a respeito da profecia contra o rei de Tiro. Fala a respeito do príncipe de Tiro e do rei de Tiro. Existem algumas posições bem diferentes dos estudiosos falando a respeito do rei de Tiro. Algumas pessoas dizem
pessoas do povo, ou mesmo demônios, que tentam exaltar-se acima da presença de Deus. Então a palavra se destina a todos aqueles que têm a sua auto-exaltação exacerbada. E aí a gente percebe que ela vai estar focada naqueles que são arrogantes, aqueles que são soberbos e aqueles que, por causa do seu comportamento, seriam julgados por Deus. Fossem eles quem fosse. Amém, igreja? Bom, a gente já sabe então que está falando a respeito de orgulho, inveja, vaidade e soberba. Porque é exatamente sobre isso que a passagem está falando. Ok? É sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Nós sabemos que essa combinação é uma combinação que anda sempre desmontada. Né? O orgulho, a vaidade, a soberba, elas caminham lado a lado. E nós sabemos que essa combinação é uma combinação que não dá certo. Na verdade, o que a gente percebe? Desde a rebelião, o diabo tenta introduzir o orgulho, a vaidade, a soberba no coração do homem. Ele se auto-exaltou e ele foi banido. Ele tenta introduzir, portanto, o orgulho, a vaidade, a soberba no coração do homem, para que o homem também venha a ser banido como ele foi. E aí o que a gente percebe? Ah, pastora, mas aí eu estou na igreja, né? Sim, mas o diabo não está preocupado com quem está fora. Quem está fora, está fora. Ele está preocupado com quem está dentro. Não é verdade? Ele quer tirar cada um de nós da presença de Deus. Ele quer impedir o nosso acesso às moradas celestes que Jesus está preparando para nós. E aí o que a gente percebe? Dentro da igreja, ele trabalha no sentido de produzir nos corações orgulho, vaidade, soberba, inveja, para que as pessoas sejam lançadas fora da presença de Deus. O que a gente pode falar a respeito do orgulho? O orgulho muitas vezes ele é associado ao egoísmo. Egoísmo é um culto ao ego, né? A si mesmo. É a autoexaltação, é a admiração das suas próprias qualidades, dos seus próprios méritos. É a exaltação e a exacerbação, isso é, o exagero do amor próprio. É errado ter amor próprio? Não. Claro que não. Jesus manda eu amar o próximo como a mim mesmo. Eu não tenho a menor condição de amar o outro se eu não tiver sobre mim uma medida de amor. Certo? Então é necessário que eu tenha, sim, amor próprio, autorrespeito. Isso é indispensável para o ser humano. Agora, quando eu começo a imaginar que não tem ninguém melhor que eu sou a última bolacha do pacote, que antes de mim não havia e depois de mim também não haverá, aí está na hora de tomar cuidado. Na verdade, aqui já não se trata mais de amor próprio. Aqui eu estou começando a me achar soberano, eu estou começando a me achar insubstituível, eu estou começando a me achar incomparável, estou fazendo exatamente o mesmo caminho que Satanás fez na sua degradação. Amém, igreja? O que é a vaidade, né? Vaidade
conhece, não. Pouco me importa a opinião do outro. É claro que eu me preocupo em dar um bom testemunho, sempre. Não é? Mas eu não preciso ostentar para me sentir bem. Então, a vaidade, ela é coisa de gente que está com problema de baixa autoestima. Ok? E a soberba? Bom, a soberba a gente sabe que é o contrário da humildade. E a humildade, ela nada mais é do que o reconhecimento. Quando a pessoa ela é humilde, não quer dizer que ela é simplória. Pessoa ser humilde é uma coisa, pessoa ser simplória é completamente diferente. A humildade é o reconhecimento. Você reconhece um favor que te foi prestado, você reconhece uma doação que foi feita na sua vida, você reconhece o que Deus foi capaz de fazer na tua vida. Isso é ser humilde. E aí o que a gente percebe, né? Qual é o problema de ter isso aqui no meio do povo em geral, mas sobretudo no meio da igreja? A palavra diz que Deus resiste ao soberbo. A gente não quer encarar a resistência de Deus. Quando Deus diz que resiste ao soberbo, ele quer dizer que o soberbo não está debaixo da abertura de Deus. Ele está entregue, portanto, à sua própria sorte. E aí o que a gente percebe? O que a palavra diz é que Deus resiste ao soberbo e ao humilde ele dá graça. Se por um lado ele deixa o soberbo por sua conta e risco, você é isso tudo? Então tá. Por outro lado, ao humilde, ele enaltece, ele exalta, ele dá graça. E a graça a gente sabe que é um favor que nós não merecemos. Então, se você é humilde, o Senhor faz por você até o que você merece. Por que a gente está falando sobre isso tudo agora? Porque lá no Evangelho de João, existe uma passagem de João Batista que diz: convém que eu diminua e ele cresça. Não é? E a gente fala sempre a respeito do princípio do copo. E a gente fala sempre que o Espírito Santo não vai encher aquilo que já está cheio. Se eu quero e eu peço que o Espírito Santo venha me encher, é necessário que eu esteja vazio de mim mesmo. Quanto mais vazio de mim mesmo eu estiver, mais o Espírito Santo vai encher, melhor ele vai trabalhar na minha vida. Se por outro lado, eu não deixo espaço para que o Espírito Santo venha trabalhar, isto é, eu cresço e, portanto, ele diminui, como é que eu vou querer que Deus venha operar as modificações que eu tanto peço na minha vida? Eu peço para Deus agir, mas eu estou cheio de eu. Eu estou cheio de egoísmo. Eu estou cheio de eu. Impregnado de eu. E aí, quando eu estou cheio de eu estou grande, o espaço do Espírito Santo se torna cada vez menor. E aí eu não permito que ele trabalhe na minha vida da maneira como ele quer trabalhar. Portanto, se a gente espera que o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida, é preciso que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Como é que eu vou fazer com que ele cresça? Eu vou combater dentro de mim tudo aquilo que ainda é resquício de orgulho, tudo aquilo que é resquício de vaidade, tudo aquilo que é resquício
Não é porque você é sensacional, não. Porque Deus é sensacional na sua vida. Se o irmão louva bem, glória a Deus, vai ser usado por Deus. Mas saiba que não é você quem vive, é Cristo quem vive através de você. A gente trabalha com ferramenta emprestada. Ferramenta não é nossa. Deus dá todos os meios e instrumentos para você trabalhar, com louvor e com a glória. Mas se você não sabe trabalhar com isso, Deus também tira. E aí o que a gente precisa saber e entender? O que está acontecendo no meio das igrejas? Tem muita gente que está se preocupando mais em exibir-se do que trabalhar para Deus. A gente está verificando lamentavelmente que muitas pessoas usam os dons e talentos que são fornecidos por Deus não para servir a Deus, mas para se servir de Deus. E o que a gente percebe? Também, né? Você pode louvar muito bem, você pode orar muito bem, você pode pregar muito bem, mas a sua aparência não vai fazer a menor diferença na vida das pessoas. O que faz diferença na vida das pessoas é a palavra que é transformadora. Se você prega bem ou não, se você louva bem ou não, se você ora bem ou não, na verdade isso não vai promover impacto na vida do outro. O que promove impacto na vida do outro é a presença da palavra, que é a palavra transformadora. Se você fizer tudo isso, mas se o Espírito Santo estiver agindo, não estiver agindo através de você, você pode fazer tudo isso, mas você não vai conseguir impactar e atingir absolutamente ninguém. Às vezes a gente percebe pessoas que não têm o menor preparo segundo o homem, mas que tem unção que vem do alto, é um negócio de arrepiar. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Eu já vi um monte de vezes. Segundo o homem, aquela pessoa não teria a menor condição. Não é o homem, é Deus através do homem. Portanto, se a gente quiser que o nosso trabalho para Deus seja vão, a gente precisa se diminuir sim e permitir que o Espírito Santo venha preencher. Para que realmente a palavra seja transformadora, o louvor venha libertar, o Espírito Santo venha agir com liberdade no meio da igreja. Caso contrário, o que a gente vai ter? A gente vai ter exibição. E a gente tem visto e acompanhado com tristeza grandes espetáculos, verdadeiros shows da fé. Nenhuma alusão ao programa da TV, amém? Mas são shows. São shows. E aí o que a gente percebe? As pessoas estão atrás de status. As pessoas estão atrás de posição. As pessoas estão atrás de cargo. Ninguém quer pagar o preço que você paga. O preço que você paga ninguém quer pagar, não. Mas as pessoas querem. E aí a gente vê, né, com tristeza também, homens que são homens usados por Deus, que estão pregando a palavra por dinheiro. Homens e mulheres que estão fazendo shows gospel. A gente vê o pessoal andar com segurança. Não é verdade? A gente vê o povo ter camarim. Aí eu pergunto para você, irmão, o povo dá autógrafo. Você sabia disso? O povo dá autógrafo? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É isso que a gente tem que escrever? Não é? O que a gente precisa prestar atenção? E que eu acho assim importantíssimo, e a gente tem falado bastante a respeito disso.
não é isso que preconiza a palavra de Deus. Ministério é serviço. Né? Tem até um post que eu gosto bastante que fala assim: ministério não é ser visto, é serviço. Não é? E aí o que a gente vê? Eu estou trazendo para dentro da igreja a minha necessidade pessoal e estou querendo que tudo e todos me sirvam para que as minhas necessidades pessoais sejam satisfeitas. E aí eu alerto, creio que todos aqui têm filhos, nós todos, que isso está começando dentro de casa. A gente está criando filhos que estão crescendo debaixo desse conceito. E essas pessoas, elas não medem esforços para terem as suas satisfações pessoais satisfeitas. As pessoas passam por cima de valores, as pessoas passam por cima de conceitos, as pessoas passam por cima de pessoas, porque elas querem posição, status, cargo, satisfações pessoais satisfeitas. É isso que a gente está vendo lá fora o tempo todo. Todo dia um escândalo novo põe por terra o escândalo de ontem. É isso que a gente está vendo acontecer? Um escândalo novo esconde o escândalo velho. Isso aí, gente, é resultado dessa situação. Nós estamos criando filhos que estão sendo educados em relações que são doentias. A gente está trabalhando com eles relacionamentos que são baseados em troca e em barganha. Se você fizer isso, continua aqui. Se você fizer assim, eu vou fazer assado. Quando na verdade não é isso. Nós estamos vivendo uma crise moral e relacional como nunca nós vivemos na história. E tudo se resume essa relação de troca, de barganha, que está sendo livremente vivenciada lá fora, que está sendo trazida para dentro da igreja, que está comprometendo o crescimento da igreja. O que acontece quando a gente cria pessoas num relacionamento baseado em troca e barganha? Eu vou achar sempre que eu só tenho a obrigação de fazer uma coisa se eu tiver alguma coisa em troca. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que é. Quando as pessoas entram na igreja, elas trazem essa mesma motivação. E aí as pessoas acham que podem se relacionar aqui dentro também na mata troca. Se ele for legal comigo, eu vou ser legal com ele também. Se ele me der bom dia, eu dou bom dia para ele. Se ele fizer isso para mim, eu vou fazer também. E aí pior, as pessoas começam a se relacionar com Deus na mata troca. As pessoas começam a trabalhar como se Deus fosse Deus de barganha. E as pessoas não se dão conta de que estão fazendo isso. Olha comigo. Por que a gente vê tanta gente afastada da igreja, decepcionada com Deus? Ah, Deus não fez o que eu queria, né? Ah, você vai pedir para Deus abrir a porta. Deus não abriu a porta, tchau, igreja. Eu pedi para Deus curar, Deus não curou, tchau, igreja. As pessoas não estão verdadeiramente entendendo a proposta do Evangelho. Deus não é Deus de troca, Deus não é Deus de barganha, não diz em momento nenhum. Se você fosse comportar, se você viesse aqui todo dia, não faltasse um domingo sequer, ele ia te dar casa na praia, iPhone,
A gente não está fazendo aqui apologia da desgraça. Então para ser cristão eu vou ter que passar por... Querido, o mundo tem as aflições, tem que bom ânimo. Eu venci o mundo. O problema é que as pessoas estão vindo achando que isso daqui é um conto de fadas. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos, portanto, às coisas do mundo. Nós estamos no mundo passando pelas mesmas dificuldades. Nós semeamos e colhemos, mas a chuva também cai sobre justo e injusto. Quando a gente lá fora vive uma situação como essa, fica muito difícil entender como é que funciona o reino de Deus. Deus é Papai Noel, você se comportou direitinho vai ganhar presente. Não é assim. Deus diz para você, olha só, você vai passar por tribulação, você vai passar pelos montes, mas você vai passar pelos vales, você vai passar pelos desertos. Vai ter um momento que o faraó vai estar atrás e o mar vai estar na frente, mas nesse momento fica tranquilo, lá do mar você vai passar. Evangelho de facilidade não existe. Não vamos contribuir para que essa visão distorcida do mundo cresça no seio da igreja. Não vamos dizer para as pessoas, você vai estar lá assim que você vai ser curado. Amado, Deus cura quando Ele quer, quando é propósito divino nisso. Deus trabalha do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e no momento que Ele quer. Você está passando por tribulação, eu vou orar junto com você. Você está passando por essa depressão? Eu creio que se Deus revelou e ministrou sobre você essa palavra, que Ele tem o intuito de te curar. Nós vamos estar juntos em oração. Fortalecei-vos. Mas não vamos permitir que o Evangelho de troca de barreira tenha lugar dentro de nós. Não vamos permitir que os nossos filhos sejam criados dessa maneira como as pessoas estão sendo iludidas lá fora. Nós somos mães, nós somos pais. O grande desafio que eu vejo, que é um dos meus versículos favoritos, está lá em Romanos 12, não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, é justamente esse, a renovação da nossa mente. O grande desafio é a renovação da nossa mente. Porque nós somos desafiados, está tão na moda fazer desafio nesse? Nós somos desafiados pelo Evangelho todos os dias a negar o sistema de coisas que acontecem lá fora. Nós somos desafiados todos os dias a não viver de acordo com o sistema lá fora. Nós somos desafiados todos os dias a negar a corrupção que existe lá fora. Viver na base da troca e da barganha é um tipo de corrupção. Faz isso, eu te dou isso. Se comporta assim, eu vou fazer assado. Por que ele tem que fazer? Ele tem que fazer porque ele tem que reconhecer em você a autoridade. Você quer fazer o que, fulano? Você quer fazer o quê? Como assim? A criança precisa ser orientada. Ensina a criança no caminho. Eu não posso permitir que ele venha a tomar decisões que não são próprias da sua idade. Mas se você se comportar direitinho, eu vou fazer isso assim. Ele tem que se comportar direitinho, porque é o que se espera de um filho obediente. Porque é assim que você está orientando. Porque é assim que você está ensinando. Ele não tem que ser premiado por isso. Se a gente começa a reforçar esses valores dentro de casa, a gente vai estar criando adultos que vão achar que o mundo inteiro tem que reforçar os seus comportamentos positivos. Toda vez que eu for bonitinho e comportar, eu tenho que ganhar alguma coisa. E vou ser frustrado porque o mundo não é maternal.
frustrados que vão passar que nem trator em cima das leis, em cima dos valores, em cima das autoridades, porque eles não podem se sentir frustrados, e administrar a frustração faz parte da vida. Deus manda a gente fazer isso. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ué, não deu certo? Mas anima-te, esforça-te. Ele não diz para você, tadinho de você. Vou te dar um negocinho para você ficar feliz. Não. Está difícil? Esforça-te. Tem bom ânimo. Fortalece-te. Anima-te. É isso que Deus diz. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Porque aí o que a gente percebe? Tudo começa, né? Tudo começa dentro de casa. Valores antiéticos, valores que não estão de acordo com a moral, não podem ser cultivados. E aí eu lembro a você uma história que eu ouvi a respeito de um irmão que foi reprovado em um exame. Fez uma prova e não passou. E aí o fiscal responsável pela prova deu a ele a oportunidade de fazer mediante o pagamento de uma determinada quantia. E o irmão ficou todo feliz. Nossa, que bênção, né? Nossa, mas que bênção. Deus é tão bom para mim, né? Está me dando uma nova oportunidade. Vai estar repreendido em nome de Jesus, amado. O nome disso é corrupção. Corrompe quem faz a proposta e corrompe também quem aceita. Está repreendido em nome de Jesus. Fica atento, fica ligado. E a pessoa está botando na conta de Deus. Não como que Deus é bom comigo, né? Me deu uma nova oportunidade. A nova oportunidade, amada, é você sentar, estudar e fazer outra vez. Pelos meios normais, como todo mundo faz, ou pelo menos deveria fazer. Onde é que essas coisas começam? Começam no nosso ego, no nosso eu, na nossa necessidade de ser aceito, no nosso orgulho, que muitas vezes fica ferido, na vaidade que fica machucada quando você encara uma reprovação. Na verdade, é Deus te dizendo, querido, precisa estudar mais. Não é? Vamos prestar atenção. Vamos procurar trilhar os caminhos da maneira correta. Seja lá a quem Deus tenha se referido nessa passagem, uma coisa é certa. Ela se destinava a pessoas que tinham perdido o foco, tinham perdido a visão. Eram pessoas arrogantes, pessoas soberbas, pessoas que deixaram-se contaminar pela raiz do orgulho. E ao deixar-se contaminar pela raiz do orgulho, acabaram caindo de maneira irremediável. Quantas coisas a gente tem visto acontecer na igreja do Senhor? Né? Pessoas que têm caído pela arrogância, pelo orgulho, pela soberba, pelo querer que não é para si, por querer estar no lugar que é do outro, por querer chamar para si algo que o Senhor não tem para você, porque na verdade ele já tem outra porta aberta e preparada. É para essa igreja que Deus está ministrando. Para que essa raiz não venha encontrar no nosso coração terreno fértil e prosperar. Para que não haja espaço no meio de nós para vaidade, para arrogância, para inveja. Para que não haja espaço no meio de nós para dissensão, porque tudo isso começa no ego. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se você quer sucesso na tua vida,
busca a presença de Deus. É menos eu e mais Cristo. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus não vai encher o copo que já está cheio. Que a gente possa estar muito vigilante para não estar reproduzindo os padrões que são tão corriqueiros do mundo dentro da nossa casa e dentro da casa do Senhor. Para que a gente também não venha sair machucado. Para que a gente também não venha sair ressentido, achando que Deus deveria nos dar alguma coisa por merecimento. Na verdade, é por graça. Amém? Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Por graça somos salvos. Graça é favor que a gente não merece. Eu nem merecia, mas Deus sondou meu coração, de humildade e por graça Ele me dá. Vamos ser mais reconhecidos, vamos ser sobretudo atentos, porque essas coisas são tão sutis que a gente não percebe. Muitas vezes a gente cai na armadilha. Vamos lembrar do exemplo do irmão, né, galera? Ele não fez por mal, não. Ele não fez por mal. Ele realmente achou que aquilo era uma bênção de Deus. É entendido, em nome de Jesus. Como é que o negócio desse, um engano desse pode vir através de Deus? Deus escreve certo através das linhas certíssimas. Então, Deus não tem nada torto. Torto. Amém? Mas tudo que era torto, Jesus endireitou. Não é o que diz o louvor? Graças te damos, ó Pai, mais uma vez pela tua porção. Queremos te agradecer, porque sabemos, Senhor, que tu tens cuidado de nós. Tu tens entrado com providência em cada uma das nossas necessidades. Tu tens abençoado a tua igreja com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Mas nessa manhã nós queremos te fazer um agradecimento especial, porque tu tens ministrado aos nossos corações e devemos ser vigilantes para que não venhamos a cair nas armadilhas que são preparadas pelo mundo. Armadilhas muitas vezes sutis, que entram pela porta da frente das nossas casas e que entram também pela porta da frente das igrejas. Nós pedimos, Senhor, trabalha no nosso interior, vai diminuindo cada vez mais o nosso eu. Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Que essa palavra venha a ser realidade nas nossas vidas. Que eu venha diminuir diariamente, para que o Espírito Santo de Deus venha crescer. E através do crescimento do Espírito Santo na minha vida, eu possa vivenciar as transformações que tanto são necessárias. Vai trabalhando, Senhor, no interior de cada um de nós, varrendo tudo aquilo que é o ego do homem, tudo aquilo que me impede de crescer em graça na tua presença. Seja jogado por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Todo orgulho, toda vaidade, toda soberba. Faz de nós homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, comprometidos e certos de que trabalhamos com ferramenta emprestada, que tudo aquilo que nos dás é para trabalhar o seu louvor da tua glória. Que tu venhas a crescer dentro de nós, que o nosso eu venha a diminuir, que tu estejas crescendo diariamente e que o homem carnal seja jogado por terra. Peço, Senhor, que tu nos dês discernimento, sabedoria individual, para que nós venhamos a repreender com autoridade toda artimanha maligna nos nossos lares, que nós não venhamos a aceitar as regras do sistema corrupto, que nós não venhamos a trilhar caminhos que sejam amorais e antiéticos, segundo a tua palavra. Que nós possamos estar atentos, que não venhamos a trabalhar com trocas de barganha, que nós sabemos que tu não és Deus de barganha, mas que sejamos reconhecidos, sobretudo
nossas famílias, nossos lares e a nossa igreja, segundo os teus santos preceitos, que possamos repreender toda a artimanha do maligno, no poder que é no nome de Jesus. Trabalha nos nossos corações, completa a tua mensagem segundo a nossa necessidade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? O Senhor possa estar falando ao nosso coração, possa estar encontrando espaço para trabalhar cada vez mais dentro de nós. Que Ele venha crescer, que o nosso eu venha diminuir. E para a honra e glória do seu santo nome, haja espaço do Espírito Santo trabalhar, crescer, transbordar e prosperar as obras da tua mão. Amém? Vamos lembrar dos compromissos? Quarta-feira, nós falamos de Deus que abençoa a tua vida. Amém? No domingo, a partir das 8 oração, às 9 horas a ação do evangelismo, às 3 horas criação de querido. Amém? Fala com Deus. Depois da bênção sacerdotal, peço aos irmãos que aguardem só um minutinho para a gente poder combinar como é que a gente vai fazer para ajudar. Amém? Vamos levantar as nossas mãos para lá. Uma posse das bênçãos que com certeza o Senhor tem para derramar sobre a vida de cada um de nós. Pelo amor de Deus, a graça do seu único Filho e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de nós. Vamos todos em paz, que o Senhor continue abençoando rico e poderosamente sua vida, sua casa, sua família, na obra das suas mãos. Amém?